Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Espero que esteja tudo bem aí com sua casa, com sua família, em nome de Jesus. Vamos para mais um culto, né? Ainda que online, mas é motivo de nós buscarmos ao Senhor. Feche os teus olhos aí, se você pode, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos adorar e glorificar a quem Tu és. Queremos nessa noite bendizer, Pai, ao Teu santo e poderoso nome e exaltar ao Senhor através do sacrifício de Jesus que nos dá acesso à Tua presença. Vem, Senhor Deus, e enche o lugar onde nós estamos agora com Tua presença, com Tua graça, com Tua glória. Revela o Teu poder absoluto sobre as nossas vidas. Nós somos transformados e mudados de glória em glória. Por isso nós clamamos para que a Tua glória ela venha transformar o nosso ser, para que nós possamos estar alinhados em quem Tu és, para que nós possamos estar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua presença nessa noite, em nome de Jesus. Por isso, Deus, faça a Tua obra em nós, e através de nós, e através da nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Abra a palavra de Deus, aí no livro de Salmos 53, Salmos, capítulo 53, em nome de Jesus. Ache aí. Hoje nós estamos gravando o culto aqui, né? Na nave da igreja. Às vezes é melhor a qualidade do som. Às vezes é melhor para você se ambientar com a igreja também, né? Crendo que em nome de Jesus, nesse final de semana, nós já voltaremos presencialmente em nome de Jesus. Salmo 53 diz o seguinte, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Vamos até aqui, depois nós vamos por parte, em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa noite, através da Tua graça, através da Tua presença, que nós possamos, Senhor Deus, olhar, Pai, para as portas do nosso coração e ver se elas estão abertas, que as portas do nosso coração, Senhor Deus, estejam abertas para o Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem a fazer sobre cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus. A Tua palavra diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, esse eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, em nome de Jesus. Então nós pedimos, entra Jesus sobre as nossas vidas e faça a Tua obra, porque nós cremos no Senhor, amém e amém. A primeira coisa que nós vemos aqui, né, o salmista declarando como boca de Deus, diz o insensato no seu coração, não a Deus. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que significa a palavra insensato. Se você procurar no Google, lá no dicionário do teu filho que ele leva na escola, diz o seguinte, insensato é a pessoa que ela está fora do seu juízo normal. Então a pessoa, meu irmão, que ela fala, né, não existe esse negócio de Deus, não existe esse negócio de Jesus, não existe esse negócio de Espírito Santo. A Bíblia está mostrando, está relatando que essa pessoa, ela não está muito bem da cabeça. Essa pessoa, ela está meio perturbada na sua mente, ela está meio, né, como diz o ditado, né, meio lelé da cuca, meio biruta. Então, meu irmão, é normal até que em algum momento da nossa vida a gente passe por um tempo onde a gente fala assim, será que esse negócio de servir a Deus é verdade? Será que esse negócio, né, de oração é verdade? Será que quando eu jejuo serve realmente para alguma coisa? É normal, meu irmão, em algum tempo da nossa vida nós pensarmos isso. Será que isso, tudo que eu estou me sacrificando para Deus vai valer de fato a pena? Será que esse negócio de céu, esse negócio de inferno é uma verdade ou será que é tudo coisa inventada pelo pastor? Então, todos nós passamos por algum momento na nossa vida por algumas dessas coisas. Só que o que não é normal é que, né, em todo momento a gente fique pensando, não existe esse negócio de Deus, agora eu sou um ateu, eu sou uma pessoa que não acredita em Deus, eu vivo pelo dia, né, como diz, né, aquele pagodeiro, acho que é o Zeca Pagodinho, né, que falava assim, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. Na verdade, a Bíblia está relatando que esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de pensamento, a Bíblia relata que essa pessoa ela está fora do seu juízo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você está no teu juízo normal? Ou será que as tuas atitudes têm demonstrado que você está fora do teu juízo comum?
Será que você, tem crido em Deus? Será que as suas atitudes têm demonstrado que você serve um Deus vivo, um Deus que é santo, um Deus que é verdadeiro? Ou será que você tem servido a Deus somente com a tua boca, mas as tuas atitudes não têm correspondido a um Deus vivo, a um Deus santo, a um Deus poderoso como Ele é? Então, meu irmão, porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, eu sirvo a Deus, não, eu conheço a palavra, só que as tuas atitudes têm demonstrado que aos olhos de Deus, você tem sido uma pessoa insensata. Então, é tempo de nós olharmos para a nossa vida, Pare de dizer, no seu coração, que não há Deus. E sabe quando a Bíblia fala aqui no seu coração? Existe uma coisa, uma diferença de você falar no teu coração e você falar com a tua boca. Por exemplo, para você entender, você está assistindo esse culto e você está ouvindo a palavra que está saindo da minha boca. Ou seja, você está falando, Você está ouvindo que eu posso profetizar sobre fé, eu posso profetizar sobre cura, eu posso profetizar sobre libertação. Só que a voz do meu coração é aquela voz que muitas vezes só eu que ouço. Porque tem muitas pessoas que ela tem esse problema, ela fala, ela diz que acredita, que confia em Deus, mas no seu coração a sua fé está abalada. Por isso, meu irmão, peça para que nessa noite o Senhor alinhe o teu coração, para que o teu coração seja ministrado pelo coração de Deus, para que o Espírito Santo, como nós pregamos nos cultos anteriores, para que o Espírito Santo derrame do poder dele sobre o coração daqueles que creem no Senhor, em o nome de Jesus, porque somente um coração cheio de fé é que vai perseverar e vai se manter firme em nome de Jesus, porque muitas vezes nós falamos que cremos, falamos que acreditamos, balançamos a cabeça no culto, só que no nosso coração nós deixamos de acreditar. Então você não pode ser uma pessoa insensata, você não pode ser uma pessoa que está fora do teu juízo. Meu irmão, se os dias têm sido dias maus, é momento mais de você crer naquilo que Deus pode fazer sobre a tua vida, é momento de você acreditar mais. Não, se está mal, é sinal que mais Deus vai operar, se está difícil, é sinal que mais Deus vai agir, se está complicado, é sinal que mais eu estou debaixo da proteção de Deus. Quando a Bíblia fala assim que maldito é o homem que confia no homem, ele não está falando simplesmente de você confiar em outra pessoa, em outro ser humano, mas a Bíblia fala sobre nós confiarmos em nós mesmos. Às vezes nós confiamos em nós mesmos e falamos, não, eu tenho fé, mas você tem fé talvez porque você tem dinheiro, talvez você tenha fé porque você está com saúde. Então o que é isso? Você fala que você está com fé, só que qualquer coisa que sair fora do teu controle, no teu coração você se torna aos olhos de Deus como uma pessoa insensata. Então gere nessa noite, em nome de Jesus, uma fé racional, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé direcionada pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Olha o que mais, que fala, corrompem-se, no versículo 1 ainda, e praticam a iniquidade. Sabe o que está dizendo? Quando a pessoa acha que não há Deus, ela anda de qualquer jeito. Quando a pessoa acha que não tem ninguém responsável por ela, ela faz o que ela quer. Ou seja, uma pessoa que ela deixa de crer em Deus, ela começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Você já percebeu isso? Quando você está firme, quando você está na presença de Deus, você anda e você faz tudo certinho. Mas aquele momento que você fala, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, você começa a deixar de ter cuidado da tua vida. Lembra na palavra que eu preguei no último culto? Onde Jesus chegou, após a ressurreição, e estava lá Pedro, com os discípulos pescando, e Pedro estava lá peladão nadando. Sabe por quê? Pedro deixou de ter ali um cuidado com a sua própria vida. Pedro não estava mais nem aí com nada, porque afinal de contas Jesus, na cabeça de Pedro, estava longe dele, porque afinal de contas tudo aquilo que ele tinha crido deixou de existir. Então ele não estava mais nem se importando, eu vou andar pelado mesmo, eu vou nadar pelado mesmo, se alguém me ver não estou nem aí. Por quê? Porque Deus estava andando longe dele, na cabeça dele. Mas Jesus foi lá para resgatá-lo em nome de Jesus. Então, meu irmão, toda vez que nós começamos a pensar que Deus não existe, nós nos corrompemos. E olha aqui que é interessante, Corrompe-se e praticam a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É uma distorção da verdade. Sabe que iniquidade é diferente de pecado? Pecado é aquilo que nós cometemos, que nós sabemos que é errado e nós cometemos. Agora, a iniquidade é aquilo que nós distorcemos da verdade e nós fazemos aquilo acreditando que aquilo ali é normal.
Então, por exemplo, deixa eu te falar algo que é iniquidade. Uma pessoa, uma pessoa que é solteira, que ela tem relação sexual fora de um casamento, fora de uma bênção do matrimônio, fora de uma aliança constituída, né, diante do juiz, que é o juiz terreno, e fora da bênção de Deus. Né? Uma pessoa que ela só não tem relacionamento conjugal com ninguém, não quer ter um compromisso, mas tem tido relação sexual. Então essa pessoa, vamos supor que ela sabe que isso é errado, mas ela continua fazendo, ela fala assim, não, isso daí não tem nada a ver, isso daí é algo normal, isso daí todo mundo faz. O que é isso? Ela, conhecedora da palavra, ela fala que isso é normal, que não tem nada a ver, que isso é falar demais, ela está distorcendo uma verdade. O que é isso? Iniquidade. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que ela entendeu que um sexo fora do casamento é algo pecaminoso, que ela tem que se guardar para um casamento. Então daí ela se guarda, ela se purifica. Só que de repente é uma pessoa que ela já teve, né, uma vida sexual ativa em outros tempos. E de repente, né, por algum momento ali, ela, no momento de debilidade, um momento de não cuidado, a pessoa cai. E ela acaba tendo uma relação sexual. E logo quando ela tem isso, ela já fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu estou errado. Isso não foi uma iniquidade. Isso, na verdade, foi um pecado que ela caiu. Mas quando ela se conserta, ela vai voltar a uma vida de santidade. Agora, uma pessoa que vive na iniquidade, uma pessoa que ela sabe que ela está fazendo algo errado, mas ela não está nem aí, e ela vai levando a vida dela como se nada, né, tivesse acontecido de errado. Então, meu irmão, quando a pessoa ela entende, né, não existe Deus, né, não estou nem aí, ela se corrompe, ela vive praticando a iniquidade, e já não há quem faça o bem. Uma pessoa que ela não crê em Deus, as atitudes dela, ela não tem temor. E quando eu falo temor, não estou nem falando de medo, estou falando de respeito. Uma pessoa, meu irmão, que ela não serve a Deus, ela não está nem aí. Uma pessoa que ela serve a Deus, ela sabe que ela tem um dever de consciência. Ela sabe que mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Agora, uma pessoa que ela não está nem aí, ela rouba da sua empresa, ela trai o marido ou trai a esposa, ela usa drogas e não está nem aí. Então assim, ela causa acidentes e ela foge do local. Por que isso? Porque ela acha que ela está impune. Se ninguém me pegar, está tudo bem. Não está tudo bem. A Bíblia fala assim que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando. Contemplando está dizendo, significa olhar com atenção. Aqueles que são bons e também aqueles que são maus. Para quê? Para que dê a eles uma colheita do seu plantio. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Isso te assusta ou isso te alegra? Porque se Deus tem olhado as tuas boas coisas, a tua mudança de vida, a tua busca pela presença de Deus, meu irmão, isso só pode trazer alegria em nome de Jesus. Mas se tem sido diferente, se o Senhor tem olhado e você tem andado numa vida torta e você não quer se arrepender, não estou dizendo nem de você não pecar, todos nós pecamos, mas talvez você não quer saber de nada, então é motivo de você se preocupar, porque você tem demonstrado com suas atitudes que você tem sido uma pessoa insensata e que você anda como se não existisse Deus. Mas existe Deus e nós cremos em o nome de Jesus. Versículo 2. Do céu, olha a Deus. Aqui, ó, a mesma coisa que eu acabei de dizer, né, com um versículo diferente. Né? Eu falei assim que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aqui só mudou, né, o versículo, mas fala da mesma coisa. Dos céus, olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Se há quem entenda o quê? Da necessidade de você saber que existe Deus. As pessoas hoje em dia, eu tenho visto isso, não estou falando nem da nossa igreja propriamente, mas estou falando isso de forma geral. As pessoas, elas têm procurado Deus quando Deus pode fazer algo por elas. E quando de repente ela se frustra naquilo que ela esperava que iria acontecer e não aconteceu. Ou quando de repente Deus faz o que ela precisava, elas viram as costas e se esquecem de Deus. Mas aqui Deus está falando assim, se há alguém que entenda que é a necessidade de você andar com Deus. Eu tenho dito nesses últimos dias, meu irmão, eu tenho visto o desespero de pessoas que não estão inseridos em um meio religioso.
que não estão inseridos numa igreja, numa comunidade onde busca-se a Deus. Eu tenho visto que no momento dessas pessoas que não estão inseridas no dia a dia, em uma comunidade cristã, quando chega um momento de necessidade, uma aflição, de uma falta de um alimento, ou quando a pessoa está com uma depressão, ou quando a pessoa perde alguém da sua família, essa pessoa ela fica desesperada, e ela não tem onde recorrer, então ela fica desesperada. Né? Ela quer que o pastor saia da onde está e atenda ela naquele momento, que o pastor faça uma oração, que o pastor unja a casa dela, que o pastor vá lá e expulse o demônio. E por que tudo isso? Porque ela quer resolver em um dia aquilo que na verdade ela deveria ter mantido durante toda a vida. É isso, em outras palavras, que o salmista está explicando aqui. Dos céus olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda a forma que Deus espera que nós sejamos. E a continuação do 2 ainda, na última linha. E se há quem busque a Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos entender da necessidade de buscarmos a Ele. E buscarmos a Ele não só no momento do problema. Não é errado você ter chegado na igreja quando você tem um problema. Não é errado você ter chegado na igreja porque você estava passando uma necessidade. Não é errado você chegar na igreja porque teu casamento estava acabando. Ou você ou algum familiar estava com alguma doença. Não é esse o problema. Jesus, Ele sabia que as pessoas se aproximavam dele por causa daquilo que ele poderia oferecer. Quando chegou, os 10 leprosos que foram até Jesus, a Bíblia fala assim que chegaram ali. E quando se chegava um leproso naquela época, as pessoas corriam, porque era uma doença infecciosa, uma doença transmissível. É como se fosse nos nossos dias, quando a gente ouve falar, fulano de tal está com Covid. O que é a primeira coisa que você pensa? Vixe, eu não posso ter contato com ele. Assim era naquela época com os leprosos. Então, quando eles ficaram sabendo, os leprosos ficaram sabendo que Jesus tinha poder de curar a lepra, logo eles correram então para Jesus. Por quê? Porque eles estavam interessados naquilo que Jesus podia proporcionar para eles. E a Bíblia fala que chegou-se então 10 leprosos para Jesus. Chegaram e perguntaram, Jesus, o senhor pode nos curar? Jesus, eu posso curar sim. Vocês já estão limpos, vai e se apresentam ao sacerdote, que era a lei daquele tempo. Então a pessoa, ela estava infectada com a lepra, ela ficava expulsa da comunidade dela. Ela ficava ali durante um tempo até ela se curar. Depois que a pele dela voltasse ao normal, ela tinha que ir, se mostrar ao sacerdote, que era o pastor, para que o pastor analisasse ela. Não, você está realmente curado. Então você pode voltar para a sua vida comum, você pode voltar para a comunidade, você pode voltar para a sua família, você pode voltar para o seu trabalho. Então ele voltaria à rotina normal. Então o que Jesus disse quando os 10 leprosos chegaram? Olha, vai e mostre-se ao sacerdote. Jesus não curou eles no momento. Jesus mandou eles ir lá e se mostrarem ao sacerdote. No decorrer do caminho, eles começaram a ficar curados. Eles olharam e falaram assim, olha aqui, olha, a tua mancha saiu, olha o teu rosto, que estava em carne viva, agora cicatrizou. Olha o teu braço, que tinha caído todos os cabelinhos do seu braço, de tanta carne viva que estava, sarou. Então eles se encantaram entre eles. E a Bíblia diz, o mais interessante de tudo isso é que dos 10, só um voltou para Jesus para glorificar o nome de Deus através da cura que ele tinha recebido. Jesus então olhou para ele e disse assim, olha, não eram 10 o que foram curados? Cadê os demais? Cadê os 9? O leproso que voltou, que agora ele já estava curado, disse assim, só eu que voltei. Aí Jesus, ele dá a chave, a palavra-chave para ele. Ele falou assim, vai, porque a tua fé te curou e também te salvou. Ou seja, você pode até ter comunhão com o Senhor no teu momento de necessidade e ser curado, ser restaurado, ter a porta aberta ou ser liberto de alguma opressão. Agora, a salvação, que é o mais importante, só se dá quando você volta a ter comunhão com o Senhor. É isso que o salmista está explicando aqui. Olha, é necessário que você entenda e que você saiba que é necessário que você busque a Deus.
Por isso, meu irmão, se você está passando luta, dificuldade, se você tem vindo na igreja porque você precisa de algo, glória a Deus por isso. Mas sabe que quando Deus fazer aquilo que você precisa, é necessário que você entenda, que entra aí na tua cabeça, que é necessário que você tenha uma comunhão com Deus. Quando Jesus disse, olha, não juntem tesouros na terra, mas juntem tesouros nos céus, é você servir ao Senhor mesmo que você não precise, é você servir ao Senhor mesmo que a tua vida está boa, mesmo que você tenha dinheiro na conta, mesmo que você tenha alimento na tua casa, mesmo que você tenha saúde. Servir ao Senhor e juntar tesouro é você mesmo não necessitando, mas você estando firme e fiel na presença de Deus em nome de Jesus. Agora muitas vezes nós só buscamos Ele quando nós necessitamos. Não! Você mesmo já deve ter pensado, já deve ter tido no teu dia a dia pessoas que te procuram quando precisam de alguma coisa. Talvez alguma ferramenta que você tem, talvez pessoas que só te chamam, né, no WhatsApp quando precisa de um dinheiro emprestado, ou algum parente que faz anos ou meses que você não vê, mas quando ele precisa de um carro emprestado, de um frete, ele te liga, e você já pensa logo, né, fala assim, olha ali, o fulano de tal, né, está entrando em contato comigo porque ele precisa de alguma coisa, mas ele não convive comigo, ele não tem, né, rotinas diárias no dia a dia comigo. Então, às vezes você pensa isso, você sabe o tanto que isso é chato. Agora, muitas vezes nós temos feito a mesma coisa para com Deus. Só que nós não nos damos conta que é necessário que o Senhor tem buscado aqueles que entendam. E a necessidade de buscar a Deus em nome de Jesus. Versículo 3. Todos se extraviaram. Sabe o que quer dizer todos? Todos extraviaram, todos se desviaram. E juntamente se corromperam. Não há mais quem faça o bem. Não há sequer um. Olha o estado que estava o ambiente naquele tempo. Todas as pessoas tinham se desviado. Irmão, só se desvia quem está no caminho. Não tem desviado que não tenha estado no caminho. Se você vai para um lugar da sua casa, se você vai fazer uma viagem para outra cidade, você só vai se desviar do caminho porque você entrou nele. E sabe o que é o problema de hoje? As pessoas têm se cansado de estar da presença de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja e ela quer que a vida dela seja mudada em uma semana. Como não acontece dentro dessa uma semana, ela cata e fala, eu não quero saber mais esse negócio de Deus, a minha vida não mudou. Mas espera aí, mas você fez aquilo que a palavra diz? Você orou quando era necessário orar? Você jejuou quando era necessário jejuar? Você dizimou e ofertou quando era necessário você dizimar e ofertar? Para que desatasse áreas da sua vida que estava presa? Muitas vezes nós não fazemos a nossa parte, aí depois a gente quer sair, agora eu vou me desviar, agora eu não quero saber mais das coisas de Deus. Como se na verdade Deus fosse culpado. Muitas vezes, meu irmão, nós não fazemos a nossa parte para com Deus. E nós queremos que Deus continue sempre fazendo a parte dele para conosco. Aprenda a fazer a tua parte. Eu sempre digo algo, para mim igreja cheia não significa muita coisa. Porque nós podemos ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós podemos ter uma igreja com 1000 pessoas, sendo que só 5 delas são convertidas. Ou podemos ter uma igreja com 30 pessoas, e 30 pessoas vão herdar dos céus, porque se converteram. Então nós precisamos compreender que é necessário, meu irmão, nós não nos extraviarmos. Extraviar, meu irmão, é quando você perde uma mercadoria e para chegar no teu endereço e vai para outra cidade. O que é aquilo? Extraviou. Era para ter ido para um lugar e foi para outro. O que é um crente que se extravia? É um crente que era para destinar, né, a herdar dos céus e por algum motivo, por falta de cuidado, por desânimo, por olhar para o homem, não olhar para Deus, por olhar para o obreiro, não olhar para Deus, por olhar para o pastor, que também tem erros, que tem falha, e não olhar para Deus em primeiro lugar, a pessoa se extraviou. É o que Deus está dizendo aqui, ó. Todos se extraviaram, se desviaram, e juntamente acabaram se corrompendo. E não há mais quem faça o bem, não há nem sequer uma pessoa que se faça o bem. Versículo 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Sabe o que fala aqui no versículo 4? Essas pessoas que se desviaram dos caminhos de Deus, eles não só se desviaram, mas quando se fala de obreiro, fala pessoas que fazem a obra. Pessoas que se desviaram e quer
levar mais pessoas com ele. Tome muito cuidado, meu irmão, com pessoas que se desviaram da igreja. Aprenda isso. Porque tem muitas pessoas que se desviaram ou que não têm fé, não acreditam em Deus, como nós vemos no versículo 1, e elas querem levar com ela outras pessoas. Ela quer levar com ela outras pessoas para quê? Para que ela não fique sozinha. Já viu como que se funciona uma rebelião? Uma rebelião dentro de uma empresa, uma rebelião dentro de uma igreja, uma rebelião dentro, né, de um país, ela não é feita com uma pessoa só. No céu foi assim. Lembra da história de Lúcifer? Lúcifer não fez uma rebelião sozinho. Pelo contrário, ele começou a se desagradar de Deus. Então daí ele começou, né, chegar em um anjo. Você não acha que está meio diferente as coisas aqui? Você não acha que está meio chato? Você não acha que só o fulano de tal tem vantagem? Então o que era aquilo? Um princípio de uma rebelião. Só que daí ele não fez uma rebelião sozinho. Porque sozinho não ia ter poder. Sozinho ele poderia se desgraçar sozinho. Então o que a Bíblia fala? Que ele levou 1/3, ou seja, 33% dos anjos dos céus foram contaminados por um rebelde. Então tome muito cuidado com pessoas rebeldes. Dentro de uma empresa do mesmo jeito. A pessoa está lá, está descontente. Você não acha que a gente está trabalhando demais? Você não acha que aqui a gente faz demais e a gente recebe pouco? O que é isso? Um princípio de uma rebelião. Dentro da igreja a mesma coisa. Você não acha que o pastor aí, né, está falando muito? Você não acha que o pastor está falando muito de pecados? Acho que não é muito assim não. Você não acha que o pastor está meio ultrapassado? O que é isso? A pessoa vai semeando a semente da desgraça, a semente do diabo no coração. Para quê? Para que desvie e leve outras pessoas com ela. Então tome muito cuidado, meu irmão, com pessoas que não creem em Deus. Pessoas que se desviaram do caminho de Deus. Porque tem muitas pessoas que se desviaram, mas até apoiam, olha, para mim não serve, mas vai mesmo, porque quando eu ia eu me sentia bem, mas eu me desviei, glória a Deus. Agora tem pessoas que elas querem corromper outras pessoas. Então tome muito cuidado, em nome de Jesus, com a rebelião. Não só dentro da igreja, não só para com Deus, mas talvez dentro da tua casa, dentro da tua família. Atitudes que muitas vezes nós tomamos pelo simples fato de outra pessoa falar alguma coisa de uma outra pessoa e nós criarmos, né, um pré-conceito sem termos relacionamento com aquela pessoa. Então tome muito cuidado, né? Acaso não entende os obreiros, as pessoas que trabalham para desviar outras pessoas, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Olha só, quer destruir mesmo e não está nem aí. Percebeu que as pessoas hoje não estão nem aí com outras pessoas? Percebeu que hoje as pessoas, né? Eu quero aquilo que é para o meu benefício, o resto que se lasque. Não pode ser assim, meu irmão. Não pense que as coisas têm passado desapercebido diante dos olhos de Deus. As pessoas, elas têm sim sido vistas por Deus. E o Senhor fará com que as pessoas prestem conta de todas as coisas em o nome de Jesus. Na última linha do versículo 4, essas pessoas não invocam a Deus. Ou seja, a pessoa que não busca a Deus, automaticamente ela vai viver por aquilo que ela acha que é correto, por aquilo que ela acha que é certo. E automaticamente ela fica com o seu coração cheio de iniquidade. Lembra que eu falei? Iniquidade é aquilo que é a distorção da verdade, que a pessoa continua fazendo como se fosse algo normal. Mas para Deus não é normal. Versículo 5. Tomam-se de grande pavor. Quem toma-se de grande pavor? Essas pessoas que são os obreiros da iniquidade. Eles tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Sabe o que está dizendo aqui? Essas pessoas que distorcem a verdade de Deus, que não querem acreditar em Deus, essas pessoas, o próprio Deus vai fazer com que elas tenham medo daquilo que não tem que ter medo. Pessoas que não vão ter paz, mesmo em lugares que têm paz. Pessoas que elas vão colher aquilo que ela tem plantado, meu irmão. Aprenda um versículo que talvez seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. A Bíblia fala assim: de Deus não se zomba. Sabe o que é zombar? É tirar sarro, é zoar, falar: Deus, o Senhor não é tudo isso mesmo. Está escrito que não tem como se zombar de Deus.
De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ou seja, a atitude que ele tiver, certamente, quando a Bíblia fala assim, certamente, ou seja, não tem como, é certo, não tem como errar. Certamente ele colherá. Então, meu irmão, não tem como se zombar de Deus. Essas pessoas que elas se desviam, mais cedo ou mais tarde, elas vão ter que reconhecer que o caminho que ela trilhou para a sua vida não é do caminho correto. E tomara a Deus que dê tempo dela voltar e recomeçar um novo tempo. Como o filho pródigo, né, saiu, se desviou, achou que na casa do pai era difícil demais, saiu, se desviou, mas deu tempo dele reconhecer e voltar para os caminhos do pai. Entendeu? Agora a mesma coisa daqueles que zombam de Deus. Lembra no carnaval, acho que foi de 2019 ou 2018, fizeram, né, uma passeata do carnaval, aonde uma pessoa, né, pintada de demônio, de capeta, batia em Jesus, cuspia em Jesus, tipo assim, eu estou espancando, eu tenho mais poder, eu tenho mais autoridade do que Jesus. Essas pessoas têm colhido, meu irmão, essa plantação maligna. É o que o salmista está dizendo, que essas pessoas que distorcem a palavra de Deus, que andam como se não houvessem Deus, pessoas insensatas, pessoas que estão fora do seu juízo para com Deus, que não buscam a Deus, essas pessoas, elas tomam-se de grande pavor, aonde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Sabe o que está dizendo? Deus ele vai fazer acepção de pessoas. Pastor, isso é uma heresia, Deus não faz acepção de pessoas. Já expliquei isso mais de 1000 vezes. Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão, quando a pessoa se arrepende. Então, para Deus não tem branco, não tem preto, para Deus não tem brasileiro, não tem indiano, para Deus não tem chinês, para Deus não tem homem, não tem mulher, para Deus não tem criança. Todos são bem-vindos para com Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, mas o indígena quer aceitar Jesus. Glória a Deus, Jesus está de braço aberto para o indígena. Pastor, mas o meu vizinho quer aceitar Jesus. Jesus está de braço aberto para o seu vizinho. Então não tem acepção de pessoas. Só que o que está dizendo aqui é que Deus ele faz uma diferenciação daquele que tem buscado a Deus e daquele que não tem buscado a Deus. Então por isso que ele explica aqui, né? No versículo 5 ainda, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, ou seja, Deus ele vai fazer com que os ossos sejam destruídos, ou seja, o sustento seja destruído daqueles que têm se levantado para falar mal do teu Deus. Pastor, isso é injustiça. Não, isso é justiça, meu irmão. Isso é justiça, porque quando se aumenta o salário de um funcionário que chega no horário correto, de um funcionário que quando tem que fazer hora extra, ele faz, de um funcionário que ele dá bom testemunho, que ele é obediente. Quando se aumenta o salário desse e não aumenta do outro que faz tudo errado, não é o outro que está sendo discriminado, mas é aquele que faz o que é correto que está sendo exaltado. O que a Bíblia fala assim? Que os humilhados serão exaltados. E quem que vai exaltar? É o próprio Deus que vai exaltar. Então, meu irmão, quando você cumpre a palavra de Deus, automaticamente o próprio Deus, ele te exalta. É o que ele está dizendo, que o sustento daqueles que não buscam a Deus, que são os ossos, não vai ter. Porém, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão firmados, eles, né, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, ou seja, daquele que te cerca. Sitia quer dizer aqueles que lutam contra você. Então, meu irmão, saiba que servir a Deus, você tem a proteção do Pai sobre você. Um pai e uma mãe, jamais que ele vai ver um filho dele, né, apanhando na rua de alguém, de algum outro moleque, ou de seja lá de quem for, e ele vai ficar quieto, né? Ah, meu filho está apanhando, depois que ele apanhar eu vou lá, né? Colocar gelo no olho inchado dele. Ou ir lá, eu vou passar, né, um mertiolate, nem sei se existe mais mertiolate, passar um mercúrio, que lardia, que era o cão antigamente, né? Vou lá passar uma violeta no machucado dele. De certo,
O pai, ele não está nem aí, ele vai partir para a briga, ele vai quebrar o pau, ele vai arrancar quem está relando no filho, a mãe do mesmo jeito, não importa se é homem ou se é mulher, se está relando, se está batendo no filho, ele vai entrar lá no meio do negócio e vai meter o pé e vai acabar com aquele regaço e proteger o seu filho. Assim somos nós para com Deus. Meu irmão, a alegria de Deus não é te ver sofrendo, a alegria de Deus não é te ver padecendo. Se você tem andado debaixo da graça, debaixo da glória de Deus, se você tem aceitado Jesus como teu único e suficiente Salvador, se você automaticamente é trazido como herdeiro e co-herdeiro com Cristo, ou seja, você tem os mesmos direitos que Jesus tem, e um direito que Jesus trouxe foi chamar Deus de Pai. E se você tem o mesmo direito, e se você tem aceitado Jesus como teu único e suficiente Salvador, você também tem o direito de chamar Deus de Pai, e herdar tudo aquilo que é de Jesus também é teu. Está entendendo? Então é por isso que Deus vai entrar na luta sim, é por isso que Deus vai te guardar sim, é por isso que muitas vezes outras pessoas fazem as mesmas coisas que você faz, mas não dá certo. É por isso que muitas vezes você com um salário menor é muito mais próspero, é muito mais frutífero do que outras pessoas que têm altos salários, mas não têm paz. Está entendendo? Isso, meu irmão, é um cuidado de Deus. Isso é porque você não se tornou um obreiro da iniquidade, mas você se tornou um obreiro da equidade, que é o cumprimento da palavra de Deus, que é o contrário de iniquidade. Então é isso que a tua mente tem que abrir. Servir a Deus vale a pena. Estar na presença de Deus tem sim um resultado para aquele que é crente, para aquele que é cristão, em nome de Jesus. Vamos mais. Versículo no 5 ainda, no finalzinho, né? Tu os envergonhas, ou seja, Deus os envergonhas, porque Deus os rejeita. Rejeita, quem que Deus rejeita? A Bíblia fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ou seja, Deus não rejeita ninguém. Lembra que eu falei que Deus não faz acepção de pessoas? Acabei de explicar. Então Deus, ele não rejeita aqueles que querem vir até Ele. Agora aqui está dizendo que Deus rejeita. Mas Deus rejeita quem? Aqueles que não querem saber, meu irmão, de ter comunhão com Deus. Então a Bíblia fala assim: busque ao Senhor enquanto Ele está perto. O invoque enquanto se pode achar. Se você está tendo a oportunidade de servir a Deus, aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Aproveite essa oportunidade e esteja na presença de Deus. Sabe, meu irmão, muitas pessoas hoje em dia gostariam de ter a mesma oportunidade que nós, falo nós porque eu também tenho, nós temos tido de servir a Deus. Quantas e quantas pessoas que não têm morrido nesses dias sem Jesus, e você talvez tenha a oportunidade, e você fica aí com preguiça de vir para a igreja, com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de orar. Está na hora de você tomar algo na tua vida. Esse algo chama-se vergonha na cara. Pastor, falou que eu preciso tomar vergonha na cara. É isso mesmo que você precisa, meu irmão. Tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós sabemos já o que é certo e o que é errado. Só que muitas vezes nós temos levado a vida como se, eu sei que é certo e que é errado, mas eu vou levar desse jeito. Como eu disse, como diz o pagodeiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Meu irmão, tome muito cuidado. Porque Deus, ele rejeita sim as pessoas. Deus, ele rejeita. Pastor, mas Deus é amor. Deus, ele é amor, com certeza. E a partir do momento que esse que Deus rejeita, aceita, se converte, Deus vai aceitá-lo novamente. Deus, ele é amor. Só que é necessário também que Deus cumpra toda a justiça. João Batista não queria batizar Jesus. Até entendo João Batista, Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, aquele que Israel esperava durante tantos e tantos anos, desde a queda, de Adão e Eva, eles esperavam Jesus, tudo, a partir do momento da queda que entrou o pecado, tudo apontava o tempo da volta de Jesus, ou da vinda de Jesus. Tudo apontava. Quando João Batista viu Jesus, ele falou assim: Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Jesus disse assim: é necessário que se cumpra toda a justiça, ou seja, nem Jesus, que era filho de Deus, o Messias, o enviado dos céus, quis pular os obstáculos. E hoje muitas vezes tem obreiro, tem crente, tem pastor
Aquele que, mas não dá para dar um jeitinho? Não dá para dar uma aliviada? Meu irmão, se Jesus passou por toda a justiça, por que nós queremos dar uma aliviada? É de se pensar, né? Se nós muitas vezes não queremos um evangelho só mamão e açúcar. Ou seja, docinho e não precisa nem mastigar. Só apertar no céu da boca e engolir. Talvez nós queremos isso. Mas o evangelho ainda significa mudança de vida. Ainda significa o ide, pegue a sua cruz e me siga, Jesus dizendo. É você arrepender dos seus pecados. É você, arrancar, fazer morrer a velha criatura e fazer brotar no teu coração um novo homem, uma nova mulher em nome de Jesus. Qualquer outro evangelho que for pregado, diferente desse evangelho, a Bíblia fala que seja maldito essa pessoa que pregar outro evangelho. Ainda que descesse um anjo do céu, ainda que descesse um anjo, um arcanjo, ainda que viesse Miguel e descesse e pregasse um evangelho que não fosse do arrependa-se, que não fosse do nega-se, a Bíblia diz que era para rejeitar, porque esse estava desviado, estava afastado. Então, meu irmão, está na hora de nós pararmos de procurar fábulas, de procurarmos, eu quero o evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade é você acertar Jesus e ser fiel à palavra. É você ser fiel no teu dízimo, na tua oferta, para que Deus repreenda o devorador. É você ser fiel na palavra de Deus, para que Deus abençoe os teus filhos. É você cumprir, a palavra de Deus, para que você seja abençoado tanto na entrada quanto na saída. Para que os teus animais sejam abençoados. Eu preguei isso, Deuteronômios 28. Eu preguei isso, as bênçãos daquele que busca, daquele que serve a Deus. Só que muitas vezes nós queremos servir do nosso evangelho, servir a Deus do nosso jeito. E que Deus continue nos abençoando. Então Deus, ele tem sim rejeitado pessoas, Porque Deus os rejeita. Versículo 6. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Sabe o que está dizendo aqui? Quem me dera, Sião é o lugar da adoração. Representa os céus para nós. Quem me dera que dos céus já viesse para nós o livramento. Sabe por que ele estava falando? Quem me dera que já viesse o livramento? Porque Jesus não tinha vindo. Aqui, meu irmão, os Salmos é o Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. Eles estavam esperando a vinda de Jesus. E eles estavam, sabe, com aquele anseio, quem me dera. Sabe quando você está lá pelo dia 27, 28, dia 30, aí você fala, quem me dera que meu pagamento já caísse. Porque você sabe que se caísse o teu pagamento, você poderia fazer muita coisa. Eles estavam mais ou menos desse jeito, só que uma coisa muito mais importante. Quem me dera que de Sião já viesse, o nosso livramento. Quem me dera que de Sião já viesse, a nossa salvação. Olha o que mais que ele diz. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então se alegrará. Terá grande alegria Jacó, que é o povo de Deus, e Israel terá muita alegria. Sabe o que isso aqui nos mostra? Que quando Deus restaurar a sorte do seu povo, nós somos o povo de Deus. Nós que não somos os obreiros da iniquidade. Nós que guardamos a verdade de Deus. Se você é isso, se você tem guardado isso, por mais que você tenha erros, por mais que você tenha pecado, mas você se arrepende, você, meu irmão, você é o povo de Deus. Aprenda isso. Então o que está dizendo? Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, que somos eu e você, então nós teremos grande alegria, ou seja, exultará Jacó e Israel se alegrará. Mas quando isso? Mas vamos voltar no versículo 6, na primeira linha. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento. Sabe o que é isso? Quando essa passagem foi escrita, eles esperavam por Jesus. Mas hoje nós não esperamos mais por Jesus. Esperamos da volta, de Jesus, do arrebatamento. Mas Jesus já veio para nós. Ou seja, nós temos a certeza, meu irmão, de que o Senhor já deu sangue para que nós hoje tivéssemos vida. Já morreu na cruz para que hoje os demônios não tivessem mais acesso sobre as nossas vidas. Jesus já morreu na cruz
para que as doenças que lutam contra o nosso corpo, contra a nossa alma, elas sejam destruídas em o nome de Jesus. Então nós não podemos mais falar, quem me dera que de Sião já viesse o livramento, mas nós temos que falar, Senhor, de Sião eu sei que já veio o livramento para a minha vida, então eu sei que meu casamento é de Deus, eu sei que os meus filhos é do Senhor, eu sei que toda doença não tem mais poder sobre o meu corpo, eu sei que nenhuma obra de macumbaria vai dar certo contra a minha vida, eu sei, Senhor Deus, que a inveja não cabe mais sobre a minha vida, eu sei que o pecado não tem mais poder sobre mim, e sabe por que eu sei, Deus? Porque de Sião o Senhor já enviou o livramento, o Senhor já enviou a bênção, e esse livramento e essa bênção tem nome, chama-se Jesus Cristo, se chama Jesus, o Messias, o Salvador, em nome de Jesus. Está entendendo? Nós já temos a nossa bênção, nós já temos a salvação. Pastor, então por que eu tenho uma vida desgraçada? Por que, pastor, que a minha vida vive em guerra? Por que, pastor? Sabe, meu irmão, muitas vezes nós já temos uma conta paga, só que nós não vamos buscar a mercadoria. Jesus já pagou a conta na cruz, Jesus já morreu pelos meus e pelos seus pecados, só que muitas vezes nós não temos nem coragem de, em oração, tomar posse da cura, tomar posse do perdão, tomar posse do livramento. Essa é a compra que Jesus já pagou por nós na cruz. Só que muitas vezes nem isso nós temos coragem de fazer. Queremos que outros façam por nós. Se tem pessoas orando por você mais do que você, meu irmão, tem uma coisa de errado na tua vida. Não queira que só o pastor coloque a mão na tua cabeça e expulse os demônios. Não queira que só o obreiro coloque a mão na tua cabeça e profetize bênção. Não queira que só o missionário venha e revele a sua vida. Queira você andar com Deus, queira você andar debaixo da graça e da glória de Deus, creia você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, queira você juntar tesouro nos céus, porque lá o ladrão não rouba, lá a traça não corrói, lá a ferrugem não consome, porque lá nós estamos guardados e protegidos pelo poder e pela graça de Deus, em nome de Jesus. Está entendendo? Então tome atitude nessa noite. Saia da tua zona de conforto. Saia da tua zona de conforto. Pastor, o que é a zona de conforto? É minha cama, pastor, com meu edredom. Isso daí que é minha zona de conforto também. Mas a tua zona de conforto talvez seja o vício na tua rede social. Talvez seja que você se tornou um crente velho da igreja. Não estou falando velho de idade. Um crente antigo já. Pastor, mas eu já passei por tantas igrejas, eu tenho carteirinha disso, daquilo. Não estou falando de tempo de igreja, meu irmão. Estou falando de você não se acostumar com esse tempo. A Bíblia fala assim, não vos conformeis com este tempo, mas renove a vossa mente, porque daí então você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Que você possa nessa noite renovar a sua mente e saber que já está pago para você uma compra, pago por Jesus, pelo sangue de Jesus. E essa compra você só precisa retirá-la, mas para que você retire, é necessário que você nasça como um novo homem, como uma nova mulher, agora convertido pela palavra de Deus, em o nome de Jesus. Eu ia falar para você se colocar de pé, né? Mas se você quiser se colocar de pé na tua casa, você se coloque. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, que essa palavra venha produzir em nós vida nessa noite. Que essa palavra venha produzir em nós conversão. Que essa palavra venha produzir em nós arrependimento. Venha produzir em nós, Senhor Deus, uma separação entre luz e trevas. Entre o santo e o profano. Que nessa noite essa palavra venha operar em nós um despertar, assim como o Senhor diz para a tua igreja, que ela tinha nome de quem vive, mas na verdade estava morta. E o Senhor também disse, desperta, porque Cristo te esclarecerá. Que nessa noite nós venhamos despertar para o homem espiritual que o Senhor tem gerado sobre nós.
que nós venhamos nos desviar, Senhor Deus, da iniquidade e daqueles que são obreiros da iniquidade, e que nós não venhamos nem sequer cogitar em nosso coração como não há Deus, mas que nós venhamos estar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder. Nós fazemos menção, ó Deus, do sangue de Jesus que nos dá acesso à Tua presença, para que o Senhor venha nos perdoar e que tudo ao nosso redor seja convertido e transformado em o nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Graças a Deus. Que o Senhor te conserve fiel, que o Senhor te conserve limpo, que o Senhor te conserve cheio da graça e da presença dEle. Porque se você anda meio desviado, meu irmão, ainda há tempo, assim como o filho pródigo, houve tempo para ele. E quanto mais tempo você andar distante, pior será. Agora, se levante em nome de Jesus e saiba que o Senhor te abençoará para a honra e para a glória do santo e poderoso nome dEle, em nome de Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica, eu vou orar pelo dízimo, vou orar pela oferta também, né? Várias pessoas têm passado na igreja, ofertado, dizimado, trazido alimento. E normalmente eu não oro pessoa por pessoa, mas eu vou orar agora. Talvez você que tem o seu dízimo aí separado na sua casa ou a sua oferta, eu vou orar abençoando também. Você deixa aí separadinho em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas. Pai, eu quero orar, Senhor Deus, por essa pessoa, abençoando a casa, abençoando o lar, abençoando, Deus, tudo aquilo que elas têm, em nome do Senhor Jesus, abençoando os casamentos, filhos, repreendendo todo o mal, toda a opressão do inferno, em o nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, prospere, que o Senhor dê bênçãos, que o Senhor dê vida, que o Senhor dê um coração conectado ao Teu, a essa pessoa, é a minha oração em nome de Jesus. Eu também oro, Deus, pela vida do dizimista, do ofertante da Tua casa, da Tua obra. Abençoa, Deus, grandemente, repreenda o devorador, cumprindo assim a Tua palavra sobre a vida dele, sobre a vida dela, para que não consuma o fruto do trabalho dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. E essa oferta separada por essa pessoa, Senhor Deus, que o Senhor também, Pai, dê através dela, Senhor Deus, mais e mais para essa pessoa, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos, e que nunca venha faltar na vida do Teu povo e nem na Tua igreja, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz. Tchau.